Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para mais um dia, mais uma semana que está se iniciando, né? E estamos aqui para nosso momento devocional com você, depois do culto ontem, né? Um culto ali a Deus, também com algumas homenagens às mães de nossas igrejas do Brasil, mães que estão aí fazendo grandes diferenças, né? A grande responsabilidade de ser mãe. Ontem nós tivemos aqui a oportunidade de estarmos louvando a Deus, agradecidos às mães e também podendo fazer aquela singela homenagem, né? No qual os irmãos ali se emocionaram e compartilharam conosco, né? A alegria de poder estar participando do culto. Para nós é uma grande alegria também poder estar com os irmãos aqui pelas manhãs, às quintas-feiras nos cultos de oração e também junto com os irmãos aqui também nos nossos cultos de domingo. Assim tem sido, né? Porque nós estamos impedidos de poder estar nos reunindo até para a segurança, né, da população, para a nossa própria segurança também, mas nós continuamos fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos, lendo a sua palavra, orando, vivendo uma vida cristã em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância. Nós não somos cristãos apenas nos momentos felizes em que as coisas estão dando certo. Nós somos cristãos em todos os momentos. A palavra de Deus ontem em nosso coração, ela falou justamente sobre o Jesus, né, que tem feito a grande obra em nós, o Deus que iniciou a grande obra em nós, que nós podemos confiar nessa grande obra que o Senhor está fazendo. Obra de amor, obra de graça, de misericórdia, uma obra de entrega, uma obra que nos tira do egoísmo, que nos tira do individualismo, que nos conduz, na verdade, a uma vida plena de realizações. Porque a vida de um homem não consiste, né, como diz a palavra de Deus, como o Senhor próprio diz, a vida de um homem não consiste em acumular riquezas, né, em acumular bens. A vida do homem, ela se resume em estar em paz com o seu Criador, estar em paz com o seu Deus, ao qual ele sabe muito bem que um dia estará diante dele para prestar contas dos anos que ele nos deu, das oportunidades que ele nos deu e ao longo da nossa vida, para que serviu essa vida aqui nessa terra? Qual foi a razão de nós vivermos, né? Então, viver uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida vivida dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos de Jesus Cristo. É uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida de paz com Deus e paz com todos os homens, no que depender de nós. A palavra de Deus diz: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, essa é a vida que vale a pena. É a vida que não vai trazer ansiedade no coração. É a vida que nos vai trazer, na verdade, paz. A paz que todos nós buscamos, porque todos nós buscamos paz. Todos nós estamos em busca de um coração pacificado, né? De estarmos vivendo uma vida sem guerras. Ninguém gosta de guerras, ninguém gosta de conflitos, né? Ninguém consegue viver o tempo todo em conflito e guerra. Mas é natural do ser humano ser belicoso. É natural do ser humano ser um ser de guerra, né? Preparado para as guerras, vivendo em guerras, em crises, porque é nisso que consiste a humanidade, governada pelo coração pecaminoso. E Jesus vai nos dar outro caminho, vai nos dar outra possibilidade, falar que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós possamos viver em paz. E aí que ele fez a grande obra, né? Ele está realizando a grande obra que eu falei ontem ali na minha pregação, que você pode descansar nessa boa obra do Senhor. Paulo estava falando ali aos Filipenses que eles deveriam, que Paulo via através da continuidade daquilo que Deus estava fazendo em suas vidas, que Jesus, que Deus, que tinha iniciado uma boa obra na vida deles. Obra boa, obra maravilhosa, obra bela, segundo o texto original grego. Então, que eles podiam ter certeza, estar convictos de que aquele que começou a boa obra, ele iria completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra consoladora para o nosso coração, porque não tem nada a ver com as circunstâncias, tem a ver com Deus que iniciou a boa obra em nós.
Essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos dois textos que se encontram no Evangelho de João e que eles estão interligados, né? São dois versículos que estão interligados e que eu escrevi sobre uma devocional que eu fiz aqui em particular. Eu escrevi e publiquei na minha página no Facebook aí, né? São dois textos. O primeiro texto se encontra em João, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 15. Eu quero fazer um breve comentário com você para nós refletirmos nessa palavra. João capítulo 6, versículo 9 e o versículo 15. Amém? Olha, diz assim a palavra de Deus no versículo 9 do capítulo 6 de João. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? E o outro texto diz assim, versículo 15, no mesmo capítulo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela paz do Espírito Santo. Obrigado pela dádiva do amor, da graça, da misericórdia, do domínio próprio. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tu estar em nós, nos fortalecendo, nos ajudando, sendo o nosso consolador, sendo o nosso ajudador. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito em nós. E que nessa manhã, Senhor, perdoa os meus pecados, pecados de meus irmãos, e que possamos receber essa palavra direto ao nosso coração e ela seja um guia para nós durante essa semana refletirmos naquilo que estamos vivendo, naquilo que somos e naquilo que tu és, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bem, irmãos, o primeiro texto aqui que se encontra no versículo 9, nós temos aqui, Jesus estava diante dele ali, ele se compadeceu, né? Jesus se compadeceu de uma multidão que veio ali ouvi-lo falar, né? E o texto no versículo 5 diz que Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, ele disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o texto continua dizendo, mas disse isso apenas para provar, para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Veja que Jesus estava provando os seus discípulos. Diante de uma situação que se colocou diante deles ali, o Senhor se compadeceu que aquelas pessoas estavam ali, estavam em busca de uma cura, estavam em busca de uma orientação, estavam em busca de ouvir um profeta falar, de receber algo para as suas vidas. Elas não tinham ninguém, aquelas pessoas não acreditavam mais nas autoridades, elas eram os excluídos, porque eram os excluídos que procuravam o Senhor, e continua sendo assim. São aqueles que são rejeitados, são aqueles que a sociedade muitas vezes não liga, são aqueles que já chegaram no fundo do poço, como aquela mulher, né, que gastou todos os seus recursos com médicos e a última esperança dela era tocar, simplesmente tocar nas vestes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas eram as características das pessoas que seguiam Jesus, pessoas que tinham perdido a esperança e foram ouvi-lo. E Jesus olhou e se compadeceu porque sabia que elas estavam com fome. Jesus sabe as nossas necessidades. Ele conhece que nós somos de carne e de osso e sangue. Ele sabe que nós precisamos nos alimentar, ele sabe que nós precisamos nos vestir. Ele mesmo disse, o vosso Pai Celeste sabe todas essas coisas que vocês necessitam. Mas eles estavam ali fazendo aquilo que Jesus falou que eles tinham que fazer. Eles estavam buscando o reino de Deus. Mesmo que tateando no escuro, eles estavam buscando o reino de Deus. Porque eles estavam indo ver Jesus falar. E Jesus ali diante daquela situação, começa a provar os seus discípulos. Porque o Senhor Jesus, quando eu leio as Escrituras, principalmente os Evangelhos, né,
eu vejo que o Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre ensinando, há sempre uma atitude pedagógica sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o que Deus está fazendo no mundo. Há sempre uma atitude pedagógica de Jesus Cristo em ensinar os seus discípulos alguma coisa. E o que o Senhor estava ensinando aqui, nesse momento? O Senhor estava dando um ensino para eles muito poderoso. O Senhor estava ensinando a eles que eles tinham que confiar em Jesus Cristo, que Jesus sabia o que tinha que fazer. Jesus estava perguntando para saber qual seria a atitude deles. Um falou o seguinte: olha, nós não temos um recurso financeiro, Senhor. E olha, mesmo que tivéssemos um recurso, esse alto recurso financeiro, essas coisas seriam tão poucas para cada um comer um pedacinho, né? O Filipe aqui diz: onde compraremos pães para lhes dar de comer? O Senhor Jesus disse para Filipe, né? Mas disse isso apenas para provar. Mas ele bem sabia o que ia fazer. Sabe, às vezes o Senhor nos pergunta algumas coisas. E aí, o que você vai fazer diante dessa situação? O que vamos fazer diante dessa situação? As situações que se impõem da vida a nós. O que vamos fazer? Ele está nos perguntando, porque ele quer ver qual vai ser a nossa atitude. Qual será a tua atitude, a minha atitude? Qual será a nossa atitude diante dele? Ele está nos provando. O que ele está nos provando? Ele quer saber se nós vamos continuar acreditando que ele sabe o que tem que fazer, ou nós olharemos para os nossos parcos recursos, ou olharemos para aquilo que nós não temos, e isso sim causará estresse e ansiedade no nosso coração. Porque os desafios que nós temos diante dessa vida são grandiosos. Os desafios que nós temos com a igreja de Jesus, com os cristãos, nós como cristãos, são muito elevados. Nós não temos condições e não temos recursos para resolver essas coisas. E o Senhor aqui, André, diz o seguinte: olha, tem aqui um rapaz aqui que tem alguns pães aqui, ele tem 5 pães aqui e alguns peixinhos, né? Peixes pequenos na minha tradução, né? Mas mesmo olhando para esses recursos pequenos, André olhou e falou assim, olhou para a multidão e olhou para aquela quantidade de recursos que ele tinha e falou: o que é isso para tanta gente, né? E aí o Senhor Jesus começou a entrar em ação e ensinava para eles aquilo que nós temos que refletir nessa manhã. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Será que diante das dificuldades que se apresentam diante de nós, como eu falei, muitas vezes nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê os recursos para podermos vencer essas dificuldades. É o que nós fazemos. Se eu preciso de curar, se eu preciso de uma cura, alguma coisa, eu oro ao Senhor e peço os recursos, né? Eu peço os recursos financeiros, eu peço os recursos, eu não tenho determinados valores para poder servir alguém, dar alguma coisa para essas pessoas, eu não tenho como, Senhor, cuidar dessa igreja, uma igreja com 60 e outra igreja com 30 pessoas, são 90 pessoas, Senhor, eu preciso dos recursos. E aí nós esquecemos que nós já possuímos alguns recursos, dados também por Deus. E não seria o caso aqui de entregarmos nas mãos de Jesus os nossos poucos recursos, para que Ele possa multiplicá-los? Porque foi isso que Jesus fez. Ele olhou, a solução de Felipe foi: não temos dinheiro. A solução de André foi: temos aqui alguns pães e alguns peixes. Mas também isso não é nada diante dessa multidão. E Jesus pegou justamente aquele pequeno recurso. Jesus pegou justamente aqueles pães e aqueles peixes e multiplicou e alimentou aquela multidão. Foi um milagre, o verdadeiro milagre, nós sabemos disso. Mas aí eu fico pensando, será que temos tão poucos recursos assim? Será que nessa manhã eu posso dizer ao meu Senhor que eu tenho poucos recursos?
que os recursos que eu tenho nas minhas mãos são tão poucos que o Senhor não possa fazer um milagre e multiplicá-los para que as pessoas possam ser atingidas, para que os objetivos santos de Jesus, que foi alimentar aquela multidão, possa ser realizado através de minha vida, da sua vida? Será que nós não estamos orando errado? Será que muitas vezes nós estamos pedindo sem oferecer algo para colocar nas mãos do Senhor? Será que nós estamos pedindo e o Senhor já diz: eu coloquei algumas coisas em suas mãos. Eu sei que são poucas coisas, mas coloque nas minhas mãos para que eu possa multiplicar, para que eu possa fazer um milagre, para que eu possa alimentar muitas pessoas. Eu penso que essa é a primeira reflexão dessa manhã que você deve fazer, meu irmão, que eu estou fazendo aqui. Eu olho e vejo quantos recursos o Senhor tem colocado dentro da sua igreja. Quantas pessoas talentosas o Senhor tem colocado dentro da sua igreja e que muitas vezes estão aqui orando e falando: Senhor, eu não tenho nada, nós não temos nada para fazer aquilo que o Senhor nos pede. E como eu disse, não seria o caso de entregarmos nas mãos de Jesus aquilo que nós achamos pouco, até nossos poucos recursos, para que Ele possa multiplicá-los e assim fazer grandes milagres diante das nossas dificuldades. Olhe para as tuas dificuldades de hoje. Elas são grandes, eu sei que elas são grandes, são grandiosas. Mas você talvez olhe para você e diga: o que eu posso fazer com essas coisas? O que eu posso fazer contra essas coisas? E o que eu posso fazer se eu só tenho isso em minhas mãos? Eu quero dizer para você nessa manhã que você coloque esse pouquinho que você acha que é pouco nas mãos do Mestre. Coloque nas mãos de Jesus Cristo e peça para Ele: Senhor, faz um milagre, porque eu quero fazer isso que o Senhor me pede. Eu quero vencer essa oposição e essa dificuldade que se impõe à minha vida. Porém, Senhor, eu tenho muito pouco aqui, mas eu sei que esse pouco nas tuas mãos, ele pode se tornar grandioso, ele pode se tornar cheio de poder. Então é isso. Antes de você pedir, olhe o que você já tem, o que você já possui. Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Capão da Canoa, eu e minha esposa, nós colocamos no coração algo que o Senhor honrou lá na frente de forma muito poderosa. Nós falamos: vamos começar, além de tirarmos os nossos... A igreja era eu, a Guta e a Helena. Então, vamos tirar os nossos dízimos, né? Porque nós somos os primeiros aqui da igreja que vai construir uma igreja que precisa ter recursos. Então nós vamos começar fazendo assim. Mas vamos fazer um pouquinho além. Vamos começar a juntar um dinheiro, colocar numa conta. Alguma coisa que a gente pode dar agora, mesmo com o nosso salário de missionário, né? Para que nós possamos comprar o terreno lá na frente da igreja, onde nós vamos construir um templo. E aquilo parecia loucura. E aquilo parecia alguma coisa assim, de um sonhador. Mas aquilo, na verdade, era uma obra de fé do Espírito Santo no meu coração, de minha esposa e de minha filha também, que contribuía também. E nós começamos, abrimos uma conta. Eu lembro que eu fui abrir uma conta ali no Banco do Brasil, e ali nós colocamos, na época eu nem lembro, acho que era 5 ou 10 reais que a gente colocava todo mês. Ali a gente colocava um valor ali, nunca deixava de colocar um valor, que foi um propósito. E ao longo desse tempo, outras pessoas vieram e outras pessoas também Deus começou a colocar, e aqueles recursos que eram pequenos foram se tornando cada vez maiores, até o ponto de nós conseguirmos comprar o terreno da igreja, construir já um pequeno local de culto, e agora estamos prestes a construir o templo da igreja de Capão da Canoa. Deus fez um milagre com os poucos recursos que nós tínhamos nas nossas mãos. E essa é a mensagem dessa manhã para o teu coração, para o meu coração. Não desprezar os dias das coisas pequenas. Não desprezar as coisas que nós achamos que são tão poucas, né? Ontem eu vi meu filho e minha filha falando algumas coisas aqui. Um tem um talento de desenhar e o outro tem um talento de escrever. E eles estavam falando aqui. Podíamos nos juntar e eu escrever algumas histórias e você ilustrar essas histórias. Que tal?
Mas eles falaram brincando aqui, mas eu olhei aquilo, eu estava falando agora de manhã com meu filho. São poucos os recursos deles, são pequenos. Mas será que se eles colocarem essas coisas nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor não pode fazer um milagre? Será que o Senhor não pode fazer uma coisa grandiosa? Será que o Senhor não pode fazer uma coisa para alimentar pessoas? Quem sabe grandes histórias bíblicas, quem sabe grandes romances, quem sabe grandes coisas que o Senhor pode realizar com isso, usando o pequeno talento de um e o pequeno talento de outro. O Senhor pode fazer isso sim. E o Senhor faz. Então, meu amado, em vez de você chegar diante de Jesus hoje com a seguinte oração: olha, eu não tenho nada, Senhor, não tenho. Mas me manda, Senhor, os recursos. Chegue diante do Senhor e diz: Senhor, eu tenho isso. E eu sei que isso que eu tenho, dado pelo Senhor, pode realmente fazer uma grande maravilha. Se o Senhor abençoar, se o Senhor multiplicar, se for para a glória do teu nome, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Isso é o primeiro momento que você tem aqui com esse versículo. E o segundo versículo, depois que Jesus faz essa multiplicação de pães, as pessoas queriam transformar ele em rei. Diz que é a força, né? Eu gosto muito dessa minha tradução da King James, que diz assim: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e a levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja bem, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, ele jamais aceitaria nessa terra uma coroa de glória. Ele rejeitou. O diabo colocou diante dele os reinos desse mundo e falou: olha, tá vendo? Tudo isso aqui me foi dado e eu posso dar para quem eu quiser. Tudo isso eu vou te dar se tu prostrado aqui me adorares. E o Senhor mandou o diabo embora, porque o Senhor não veio para ganhar o reino dessa terra. A igreja não está aqui para levantar um império nessa terra. É um grande erro isso. O Senhor Jesus, ele rejeitou toda a glória. Ele não podia aceitar uma coroa nessa terra. E aliás, a única coroa, né, que o nosso Senhor e Deus Jesus poderia, e ele aceitou, na verdade, foi uma coroa de espinhos, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Essa coroa ele aceitou de bom grado. Ele colocou, deixou ser coroado com uma coroa de espinhos pelos meus pecados e pelos teus. Nessa terra, a única coroa que ele iria aceitar era essa. Então, olhando para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, para completarmos esse momento devocional, será que nós também não teríamos que rejeitar todo o reconhecimento humano, uma vez que o próprio Senhor Jesus diz que tudo aquilo que é exaltado diante dos homens é uma abominação diante de Deus? Não tenho eu que rejeitar também todo o reconhecimento humano, perder a minha vida para poder encontrá-la em Jesus? Sim, sim, é isso que o Senhor nos trouxe de exemplo. Ele falou: meu reino não é desse mundo. Aqui nesse mundo eu não construirei impérios. Meu reino é de outro mundo. Eu vim aqui tirar as pessoas desse reino de trevas, desse reino maligno, e levá-las para o meu reino. Por isso que eu não tenho nada com esse reino dessa terra. Eu não tenho nada com a glória dessa terra. Porque a minha glória não é dessa terra. A minha glória é de outro lugar. É a glória eterna. E eu vim buscar aqueles que quiserem também receber, como eu, uma cruz. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor de mim, achá-la-á. Então a única coroa de glória que nós podemos receber nessa terra é uma de espinhos, como nosso Senhor Jesus recebeu. Mas nós não vamos receber isso, porque essa honra foi dada somente a Ele.
Essa glória de sofrimento maior foi dada somente a Ele, como Paulo diz, para que Ele tenha primazia em tudo. Ninguém sofrerá mais do que o nosso Senhor nessa terra. Você não sofrerá, eu não sofrerei mais do que Ele sofreu por amor a nós. Então, nessa manhã, eu quero concluir dizendo para você que você deve dizer ao Senhor, né? Sim, meu Senhor, que as glórias desse século sejam tidas por mim como nada. Nada diante das glórias celestiais prometidas a mim por ti, meu Deus amado. Essa deve ser a atitude do nosso coração. As glórias dessa terra, deixa para lá. Eu estava conversando aqui com minha filha, dizendo, a minha filha estava falando de algumas coisas para mim. Eu falei, filha, por isso que quando Deus nos permite amadurecer um pouquinho, né? Chegar a uma certa idade, viver meio século, né? Estou indo aí para 56, há momentos que não tem mais razão de ser você se envolver com certas coisas, você se envolver com alguma coisa que você sabe que é perecível. Quando você está chegando, como eu, né? E como alguns também que estão me ouvindo, nessa manhã ainda estejam iludidos por algumas coisas. Já estamos jogando o segundo tempo do jogo da vida, né? Eu penso que é aquele momento, né, da prorrogação, às vezes, né, do tempo que o juiz levanta a placa e diz quantos minutos faltam. E aí? Você não teria que estar agora, nesse momento, pensando muito mais naquilo que você foi resgatado, para aquilo que você foi resgatado, em vez de pensar ainda em estar criando algum tipo de império que vai te trazer somente ansiedade, tristeza, angústia, porque é correr contra o vento? Será que não seria o momento de nós agora pensarmos, Senhor, os recursos que eu tenho estão aqui, quero colocá-los nas tuas mãos, para que o Senhor multiplique, para que a minha vida valha a pena ser vivida para a glória do teu nome. E também, Senhor, quero viver uma vida simples, quero viver uma vida sem apego a nada, coisa nenhuma, porque sou um peregrino que estou a caminho da cidade celestial. Que a graça do Senhor acompanhe você nesse dia com esse pensamento. Essa semana seja focada nisso. Que você possa encontrar paz em uma vida humilde, simples, focado no céu de glória. Porque quando você está com a mente no céu de glória, com certeza, todas as tuas ansiedades aqui, o termômetro da ansiedade nessa terra, ele cai. Mas no momento que você está ao contrário, focado nas ansiedades e nas buscas e nos obteres dessa terra, o termômetro espiritual da ansiedade está no alto. E o Senhor diz, não estais ansiosos por coisa nenhuma. E que você acredite que aquele que começou a boa obra em você, essa boa obra é para que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Essa boa obra também, ela é para que você pegue os seus recursos e coloque nas mãos de Jesus e peça para Ele fazer os milagres todos os dias na sua vida. E entenda que apesar de ter aflições nesse mundo, Jesus continua com você, continua conosco e Ele venceu o mundo. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu tenho poucos recursos, sim, Senhor, diante de tantas dificuldades e diante de tantos desafios que se impõem a mim, a minha família, a igreja, nesse tempo. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode multiplicá-los. E é isso que eu oro nessa manhã. Que o Senhor pegue esses recursos dados pelo Senhor e o Senhor multiplique-os para que nós possamos ultrapassar todas as dificuldades. E não somente isso, que estejamos aprendendo, Senhor, aquilo que o Senhor queria ensinar aos teus discípulos, que nas tuas mãos os parcos recursos podem se tornar grandiosos.
Mostra isso aos meus irmãos que me ouvem também nessa manhã. E que nós, Senhor, sigamos o teu exemplo de rejeitar as coroas de glórias dessa vida e aceitar somente a de espinhos por amor de nós. Então, por amor do Senhor, por amor a nossos irmãos, que possamos viver uma vida de simplicidade, uma vida humilde, uma vida feliz contigo, Senhor, esperando as glórias futuras e nos desapegando de todas as glórias que causam ansiedade nessa terra. É a minha oração, no nome santo de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que essa palavra fique no teu coração, tá certo? E que hoje, diante das suas dificuldades, faça isso. Coloque os seus recursos nas mãos de Jesus e peça um milagre. Volte à simplicidade do Evangelho. Volte a viver uma vida sem ansiedade. Feliz, satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. E também, se você quiser lembrar dessa mensagem, dá uma lidinha nela, que ela está lá na minha página, lá, as 2 reflexões. Que Deus te guarde, te proteja e até amanhã, se Deus quiser.